Vamos levantar as mãos para o nosso pastor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, abençoe esse pastor, Senhor, que está no caminho do Senhor, que ele vem ensinar a gente, Senhor, a como estar no caminho do Senhor, porque a gente estamos, Senhor, orando e buscando, Senhor, abençoe a família dele, abençoe cada um que eles pedem, Senhor, na vida dele, Senhor, porque ele, Senhor, abençoe, Senhor, abençoe o pai e a mãe dele, Senhor, abençoe cada vida, cada andar, cada perigo que ele vai, cada caminho dele, Senhor. Sim, porque o Senhor botou ele no mundo, Senhor, para ele andar, para ensinar a gente, Senhor, que estamos no caminho do Senhor. É meu pedido em teu nome, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, Tiago. Amém, queridos. 2 João, lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse, página 1040. 2 João, versículo 4. Nós estamos na penúltima parte do tema Kairós, discernindo os tempos proféticos, parte 11. E com certeza Deus vai continuar operando nessa noite. Você que está aqui, você que está orando por alguém, né? Com certeza, amados. Olha só. 2 João, versículo 4. Fiquei muito feliz por encontrar algum de seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade, conforme o Pai o ordenou. Sente-se, meus queridos amados irmãos, não tenho maior alegria do que ver os meus filhos andando na verdade. Amados, na dimensão da palavra de Deus, a dimensão que nós estamos assentados nas regiões celestes, diz Efésios 2,6, a dimensão da palavra. A palavra é a única realidade, o resto tudo é aparência, tudo é transitório, é provisório. A dimensão da palavra que você ouve, a dimensão da palavra que você acredita, a dimensão que a palavra que você persevera, a dimensão da palavra que você semeia e pratica, é a dimensão do Espírito, lei do Espírito de vida. Amados, grande Deus, no Kairós de Deus, na dimensão de Deus, nós somos reis e sacerdotes, embaixadores celestiais. Teu corpo está aqui na terra, mas você é um embaixador celestial. E no Kairós de Deus há certas leis que estão operando, irmão. A lei da abundância, a lei dos milagres, a lei da consolação, a lei da revelação, a lei da comunhão com Deus, a lei da multiplicação, a dimensão de Deus, irmãos. Nós meditarmos quem Cristo é em nós, quem nós somos nele. Sabe, Deus enviou Jesus, mas Jesus subiu e enviou o Espírito. E o Espírito nos move e o Espírito envia a igreja. E a igreja, amados, quando ela começa a se alimentar dessa palavra, dessa comunhão com Deus e com os irmãos, ela vai se nutrindo da palavra e os seus olhos e ouvidos vão se abrindo. Vai se nutrindo da palavra e os olhos vão se abrindo. E à medida que os olhos vão se abrindo, os ouvidos vão se abrindo, ela começa a ter uma outra linguagem. Que a linguagem do Kairós é tremendo, irmãos. Olha, a linguagem da fé. A linguagem do amor, do perdão. Como Deus se agrada quando olha para mim e para você e vê a gente na posição, ó. Tá perdoando, não tá magoado não. Ó, tá limpo, não tá misturado com mundanismo, com pecado escondido não. Ó, tá na fé, não tá na preocupação não. Ó, tá confiando em mim, andando comigo, buscando o reino de Deus. Eu posso abençoar ele e posso abençoar vidas através dele e através dela. Deus tem alegria, irmãos. Deus tem alegria de ver. Portanto, Deus é o autor e consumador da nossa fé. Como ele faz isso? Ele pega uma pessoa ansiosa, medrosa, cheia de mágoa, cheia de mundanice e carnalidade e vai trabalhando, ele vai edificando, vai mudando aquela pessoa por dentro. Irmãos, e quando ele vai enchendo nós do Espírito aqui dentro, chega uma hora que transborda. A Bíblia diz em Mateus 12:34, do que está cheio o coração, disso transborda a boca. Quando a Bíblia diz que rios fluirão do nosso ventre, lá em João 7:38, é assim que funciona. Olha só, os rios de Deus, que diz lá em Ezequiel 47 diz assim, ó, há um rio que desce do trono de Deus, que o que esse rio tocar, tudo viverá, tudo sarará.
E esse rio, irmãos, ele precisa de um canal. Só que nós estávamos sujos, entupidos pela mágoa, ressentimento, mundanismo. Nós estávamos como um canal sujo. Então essa água vem e começa a nos limpar, nos restaurar por dentro. E depois esses rios começam a fluir através de nós. Esses rios começam a fluir através de nós. Foi o que Pedro e João disseram? O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Jesus diz, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Esse rio vai fluir, irmãos. Isso são atos proféticos. Assim como tem a fé, o fruto da fé são atitudes de fé. Assim como tem o arrependimento, qual que é o fruto do arrependimento, irmãos? Eu consigo parar e largar aquilo que eu estou confessando. A pessoa começa a confessar, ai Deus me perdoa, me ajuda a largar isso, me ajuda a ter nojo disso. Chega uma hora que vem o fruto do arrependimento. O que é o fruto do arrependimento? Eu não apenas peço perdão, eu consigo largar aquilo. Veja o que diz em Hebreus 4,14. Vamos falar desse kairós fluindo através da minha vida e da sua vida, amados. Hebreus 4,14, página 1016. Olha só. Esse kairós, Deus fluindo através de nós, a nossa fé colocada em ação, porque a fé sem obras ela é morta, né, irmãos? Mas a nossa fé ela dá muito fruto. Jesus disse, se você permanecer em mim, eu vou sarar você por dentro, você vai dar muito fruto por fora. Sabe qual é o fruto que Deus quer que aconteça por fora, irmãos? Tudo aquilo que Adão perdeu, você vai reinar sobre, você vai dominar, você vai manifestar a glória de Deus. Aqui em Hebreus 4,14 assim, visto portanto que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Ele está dizendo o quê? Mantenhamos firme a nossa confissão. Aqui não é confissão de pecados, mas a confissão da palavra. Manter firme a confissão é você crer na palavra e quando acontecer o contrário, você fala a palavra. Manter firme a confissão não é desistir no meio do caminho, desanimar ou pensar diferente. É você ficar firme no processo até que aquela semente germine e vire um fruto. Por exemplo, você é atacado na saúde. Ali começou um combate. Apenas começou. Você é atacado na saúde. Agora você vai ficar firme, você vai orar, perseverar. Se tiver que ir no médico, Deus vai te guiar. Se tiver que tomar remédio, Deus vai te guiar. Vai chegar um tempo em que você vai ter fé e que você vai falar uma vez e aquilo vai sair da sua vida. Porque a fé ela vai crescendo, conforme você pratica ela vai crescendo a tua fé. E aqueles mantenha firme a tua confissão. Irmãos, como Deus se agrada de nos ver na verdade. E quantas pessoas dizem, não dá, você diz, tudo eu posso naquele que fortalece. Ah, pastor, a carne é fraca. Você diz assim, Deus me deu poder para reinar sobre a minha carne, sobre os desejos da minha carne, sobre os vícios. Eu sou mais forte. Porque, irmãos, Deus não nos livrou só do inferno. Deus nos livrou da escravidão da nossa carne. Deus nos livrou da miséria. Deus nos livrou do mau humor. Deus nos livrou do vício. Deus nos livrou da miséria, do desemprego, da crise. Ele nos livrou da maldição. Há tanta coisa que Jesus nos livrou. Manter firme a sua confissão. Quando você fala a verdade, a palavra de Deus ela é luz, irmãos. Ela é luz nas trevas. Quando você fala a verdade, aquela palavra, diz Provérbios 12:17, que falar a verdade é manifestar a justiça. Quando você fala a palavra, o inimigo sai daquela situação. Porque veja bem, as pessoas estavam doentes, Jesus nem dava bola para a doença. Jesus não dá ibope para a doença, irmão. Ele nem ficava falando. Você viu que Jesus nunca orava por enfermos, irmãos? Jesus nunca orou por enfermos. Ele não ficava prestando atenção na doença, falando doença. Sabe o que ele fazia, irmãos? Ele expulsava a doença. Jesus nunca orava por enfermos. Jesus nunca orou por enfermos. Ele expulsava a enfermidade. Ele curava enfermos. É bem diferente, irmão, de orar por enfermo. Ó Deus, se for da tua vontade, meu Pai. Não é assim. Jesus, ele falava, febre, saia. Amém? Nós precisamos aprender que Deus não nos ungiu para orar por enfermos apenas. Jesus nos ungiu para curar enfermos. Você crê que essa unção está na sua vida? Quando você começa a meditar nisso, irmão, você começa a meditar nisso. No início dá será? Ah, não sei, vamos ver. Tudo tem um começo precário, mas se você persevera, Deus vai edificar o seu crer, e depois vai edificar o seu agir, falar.
Quando chegamos ao ponto de falar a palavra que nós cremos, irmãos, chegamos na perfeição, manifestar. Há muita gente, irmão, que ele crê que Deus cura, mas ele não fala de cura, não manifesta cura, não ora por enfermos, não diz, em nome de Jesus seja curado. Então é uma fé que ainda está guardada no coração. É bom ter fé no coração, irmãos. É bom. Não é bom, por exemplo, chegar um monte de pessoas na sua casa e ter bastante coisa na despensa que não tenha falta. É bom. Mas se ficar na despensa é ruim, porque as pessoas vão começar a ter fome lá na sala. Lá na despensa de coisa e na sala não tem nada. A Bíblia diz em 1 Coríntios 4, do 1 ou 2, que nós somos dispenseiros de Deus. Dispenseiros vai lá na dispensa de Deus e leva aquilo para o povo. Você tem que entender? Jesus tem cura, o povo precisa de cura. Deus tem provisão, o povo precisa de provisão. Deus tem paz, dons, graça, revelação, profecia, o povo precisa. Então nós somos esses canais. Quando nós compreendemos que somos dispenseiros e nós começamos a manifestar o reino de Deus, Deus se agrada. Não tem maior alegria do que ver os seus filhos andando na verdade. Você leu aqui Hebreus 4,14? Você leu Hebreus 4,14. Leia, por favor, também Hebreus 10, 23. Veja lá. Hebreus 10, 23. Fala a mesma coisa que nós lemos em Hebreus 4,14. Fala em Hebreus 10, 23. Ele diz assim, olha, Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos. A nossa confissão novamente, porque fiel é Deus para cumprir sua promessa. Mantenha firme a sua confissão. Por exemplo, entre a confissão e a bênção, às vezes demora, às vezes não. Tem coisa que você ora uma vez acontece, irmão. Mas tem coisas que demora décadas. Manter firme a confissão é o seguinte: eu e minha casa serviremos o Senhor. É uma confissão. Aí chega alguém e fala assim, e aquele teu familiar? Aquilo lá não tem jeito. Você não manteve a tua confissão. E aí, pelas suas pisaduras, seus sarados, você sai do culto dizendo assim, em nome de Jesus saudável, em nome de Jesus eu tenho a saúde de Deus. Aí alguém pergunta para você assim, e aí como é que tá? E eu tô todo emperebado, tô todo doente, no saro, você quebrou a tua confissão, né? Você não manteve a tua confissão. O Senhor diz assim que suprirá todas as nossas necessidades, irmãos. O Senhor diz que nós somos prósperos, que tudo que nós fizermos prosperará, que tudo que nós colocarmos à mão será abençoado, não diz? E aí alguém chega para você e fala, e daí? Eu estou desempregado, endividado, estou nessa crise, nada dá certo, eu estou angustiado, estou depressivo, nem durmo de noite, estou com pressão alta. Você quebrou a tua confissão. Você quebrou a tua confissão. É que nem aquela semente que está germinando, irmão, para sair um pomar, tá? Vai sair aquele monte de fruto, e o fruto é aquilo que você está confessando. Entre a semente e o fruto, você rega, não é assim? Aí você coloca uma semente assim, de que Deus vai prover todas as suas necessidades, não é? Aí o talo começa a crescer. O talo começa a crescer, a Bíblia diz, primeiro a semente, depois o ramo cheio de fruto. Então é um processo, certo? Aí você diz assim, você sai do culto, irmão, você colocou uma boa semente na terra, Deus suprirá todas as necessidades. Aí começa o ramo a crescer. Passa um tempo, você começa a passar uma luta financeira, aí você quebra o talo. Pá! Uma palavra tua, você quebra o talo. Pá! Cai a plantinha lá e começa a secar. O que tem que fazer, irmão? Começar tudo de novo, não é? O talinho estava subindo, irmão, vai começar a nascer o fruto. Às vezes está pertinho do anjo trazer a vitória, irmão. E a pessoa diz uma palavra de incredulidade. O povo no deserto era assim. Lá em 1 Coríntios 10, assim, cuidado com o que você fala, para você não fazer como o povo no deserto, que perdeu a bênção. O povo do deserto, irmão, eles perderam a bênção porque eles não sabiam falar. Eles falavam coisa errada. Eles reclamavam, murmuravam. Nós precisamos tomar muito cuidado. Então, quantas vezes você quebra a tua confissão? Você está ali, não, em nome de Jesus, Deus está comigo, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Aí bate uma angústia, uma preocupação. Já não sinto, acho que Deus está longe, Deus não está me ouvindo. Eu não sei se adianta ler a Bíblia, eu vou na igreja, as coisas não melhoram. Você acabou de quebrar a tua confissão. O que falta, irmão, é o seguinte: o lavrador, ele espera com paciência até vir a sua colheita. Imagina se ele coloca a semente e tira a semente. Não, irmão, deixa lá e vai regando. É uma questão de continuidade, não é certo? Aquilo que você persevera, você vai ter uma grande colheita. Você pode ver isso em Gálatas, capítulo 6,
Gálatas capítulo 6, amados, versículo 9, tá? Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10. Diz assim, ó. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10. Diz assim: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênção, se não desistirmos, se não desfalecermos. Como é que você vai ter uma colheita, irmão? Se você não desanimar, se você não se cansar. Irmão, você já viu como tem gente dizendo, agora eu vou começar a ler a Bíblia. Aí começa a ler a Bíblia, a fé começa a crescer, não começa? Agora eu vou ler a Bíblia todo dia. Agora eu vou para a igreja, ó. Gente, agora, ó, começar a orar. Agora, parou. Aí a vida é como uma esteira, sabe aquela esteira? Se separar, ela te leva para trás. Aí você tem que começar tudo de novo. Irmão, e começar tudo de novo é difícil, parece que está enferrujado, irmão. Quando a gente para de ler a Bíblia, para voltar a ler a Bíblia é tão difícil, irmão. É uma guerra. Tem tipo alguém ungir com óleo. Pastor, quer ler a Bíblia, me parece ter areia nos olhos e me dá sono. Eu pego a Bíblia e dá sono. Entendeu? Por quê? É uma guerra espiritual. Porque o inimigo sabe que se você perseverar, você vai chegar no fruto. O fruto é o resultado final. Ninguém, irmão, joga uma semente e vira as costas assim. Aí olha para trás, virou um pomar, que rápido. Não existe isso, irmão. Além dele semear, o que ele tem que fazer, irmão? Tirar as ervas daninhas. Tem gente, irmão, que está alimentando a fé. Ele está na igreja. Ele está alimentando a fé, mas ele não tira as ervas daninhas. O que acontece? Quando a semente começa a germinar, o lixo começa a sufocar e o talo apodrece. Sabe o que acontece? A pessoa está alimentando a fé, mas não confessa pecado, não larga mundanismo, não larga carnalidade, não se separa daquilo que não é de Deus. O que acontece? Essas coisas crescem juntas. Aí, por exemplo, ele está alimentando a fé, mas está alimentando o ódio, a mágoa. Ele está alimentando a fé, mas está alimentando a safadeza, a impureza na internet. Ele está alimentando a fé, mas está alimentando a competição, o ódio, a inimizade. Você está vendo? Essas coisas não crescem juntas. Tem que tirar todo dia, entende, irmão? O que é do diabo e regar aquilo que é de Deus. Então não basta ler a Bíblia. Você tem gente, irmão, que ele é dedicado, ele está ali cuidando da fé, está na oração, está no jejum, está no culto, está adorando a Deus, mas não larga do que é do capeta, irmão. Não larga do que é do Satanás. Vive na igreja, mas vive reclamando da vida e falando mal dos outros. Está vendo? Então, a plantinha vai crescer, mas ele estraga tudo com as ervas daninhas. Então, além de nós regarmos aquela semente que nós plantamos, veja como que nós regamos isso. Está lá em Colossenses 4:2, veja só. Você que é um lavrador espiritual. Colossenses 4:2 diz assim: vigie na oração que você fez, vele nela, preste atenção na oração que você fez. Como é que você presta atenção, irmão? Agradecendo como já recebeu. Bom, já entreguei na mão de Deus, está na mão de Deus. Cada vez que você lembra do problema, você fala, não, mas eu entreguei para Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor está agindo. Obrigado porque já está resolvido. Obrigado porque eu já entreguei isso na tua mão. Velando nela com ações de graças. Então você vai adubando, você vai regando a semente, adorando a Deus. A Bíblia diz, enquanto Abraão esperava, lá em Romanos 4, 20, 21, Abraão, enquanto ele esperava, ele adorava e agradecia a Deus. Enquanto você não está vendo nada, você diz, obrigado que eu entreguei na tua mão, Pai, a semente está germinando. Obrigado, Senhor, porque vai ter uma grande colheita de vitória. Então isso é muito importante, irmãos. Tem pessoas que eles alimentam a fé, mas ele alimenta o mundanismo também. Ele bebe de duas fontes. É como se ele pegasse da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Se você, irmão, come uma comida boa e depois come uma comida ruim, você vai vomitar toda junta, não é? A comida ruim vai misturar comida boa, vai dar um revertério no estômago aí e vai jogar tudo para fora. Então a pessoa é o seguinte, ela ouve a palavra de Deus, mas ela também ouve as coisas do diabo. Ela não sabe renunciar. O que diz ali em Provérbios 3? Vamos ver? Provérbios capítulo 3,
diz que não adianta só nós escolhermos o Senhor. Irmãos, se uma mulher chegar para você e falar assim, eu escolho você para casar com você, você fala, que bom você escolheu eu para casar com você. Só que tem uma coisa, quando uma mulher escolhe um homem para casar, o que ela tem que fazer? Rejeitar todos os outros. E se ela diz assim, eu escolhi você para casar, mas eu também gosto daquele. Ué. Então não adianta escolher o Senhor, é preciso rejeitar os ídolos. Não adianta só escolher o Senhor, é preciso dizer não a tudo que é do diabo. Tem que cortar a alimentação, cortar a comunhão com as trevas. Tem gente que é ingênuo, irmãos. Ele quer Deus, mas ele quer o mundanismo. Ele quer Deus, mas ele quer o pecado não confessado, não renunciado. E essas duas coisas misturadas, né? Pastor, eu quero Deus, mas não quero largar as músicas do mundo. Eu quero Deus, mas não quero largar o futebol. Eu quero Deus, mas eu não quero largar a fofoca, não. Eu quero Deus, mas não quero largar a safadeza, não. Eu quero largar Deus, mas eu quero continuar gritando com meu pai e com a minha mãe. Eu quero Deus sim, mas eu quero ir para o céu sim, mas eu quero continuar fazendo coisa errada. É dois caminhos, irmão. Imagine você pôr um pé numa canoa que está indo para cá. E pôr o pé na outra canoa que está indo para lá. Aí uma vai indo, chega uma hora que você cai na água. Porque não dá para andar em duas canoas. Elas são opostas. Então chega uma hora que você tem que fazer uma escolha. E sabe o que as pessoas geralmente escolhem, irmãos? A mais fácil. Geralmente quando tem que escolher, escolhe a porta larga, escolhe o mundanismo, escolhe a preguiça, escolhe a carnalidade, escolhe os amigos mundanos, escolhe o prazer da carne, escolhe o Satanás. Agora eu louvo a Deus pela tua vida, porque você escolhe o Senhor. Não basta escolher o Senhor, é preciso romper com as trevas. Se você chega para o Senhor e diz, Senhor, eu te amo, eu te adoro, isso é uma coisa bonita, né, irmão? Declarar o amor ao Senhor. Mas se você me ama, me adora, renuncia o mundanismo. Tiago 4,4 e 1 João 2,15 disse que se eu me misturar com o mundanismo e com aquilo que Deus diz que é pecado, Deus não vai revelar o amor dele para mim, eu não vou perceber e eu sou inimigo de Deus. Forte isso, né? Então tem gente que pensa, eu posso ir para a igreja, buscar minhas bênçãos, ter fé para Deus me dar uma vidinha boa, mas não vou largar do pecado e vai para o inferno. Não adianta nada. Não adianta nada. Por isso que diz aqui Provérbios 3, veja lá. Provérbios 3, 5, 6 e 7, tá bom? Provérbios 3, 5, 6 e 7. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se pressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor e... Tá vendo, irmão? Aparta-te do mal. Então não basta você se aproximar de Deus. Não basta você se aproximar de Deus. Você deve se afastar do que é contrário a Deus. Entende como é, queridos? Quando Moisés viu a glória de Deus na sarça, ele falou assim, eu vou lá. Deus falou assim, tire o pó da sua sandália. Quando você começa, irmão, levar Deus a sério, e quando você está na igreja por estar, está frequentando a igreja, está ali só buscando a bênção, não acontece nada. Mas quando você fala assim, eu vou me converter, chega. Agora eu vou orar, agora eu vou largar o pecado, agora eu vou santificar minha vida. Deus vai começar a mostrar áreas de renúncia. Deus vai começar a mostrar coisas que você vai ter que largar. E aí sabe o que as pessoas fazem, irmão? Sabe o que acontece quando Deus fala de coisas que nós temos que largar? A gente larga o Senhor. É muito caro, não quero. Vamos ver o que a gente precisa largar? Gálatas capítulo 5. Irmãos, sabe como é que funciona? Vamos dar um exemplo. O Japa está ali vendendo cachorro quente. E tem cachorro quente com catupiry e com cheddar, sabe? Aí eu chego assim e digo assim, Japa, eu quero um cachorro quente. Aí o Japa fala assim, com cheddar ou com catupiry? Aí eu fico olhando para ele, não falo nada. Aí ele fica olhando para mim. Aí eu fico olhando para ele, ele fica olhando para mim. Enquanto eu não disser cheddar ou catupiry, o pão não vai para a chapa, você entende como é? Enquanto a gente não se decide, Deus não faz nada. Deus fala assim, quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue si mesmo e siga-me. Ele falou, não falou? Aí ele fica te olhando. E se você não toma uma atitude, você não se arrepende, sabe o que Deus faz, irmão? Deus fica te olhando assim, O tempo está passando,
Deus está te olhando, ó. Ó, o tempo está passando, se descabelando. Eu quero minha bênção. Deus está te olhando, ó. Ele não vai tomar outro passo. Sabe como é que é o xadrez? O xadrez é assim, ó. Que nem jogo de dama, sabe? Você move um e fica olhando. Enquanto o outro mexer, você não move, entendeu? Você move ali e fica esperando. Aí a outra pessoa move uma peça na dama, você move outro. Assim Deus, ele fala com você, comigo. Se eu não fizer o que ele falou, sabe o que ele faz? Ele fica olhando. Enquanto eu não ouvir o que ele falou, ele não vai ouvir o que eu estou falando e não vai falar nada. Ele vai ficar quieto. E a angústia vai aumentando, e a tribulação vai aumentando, e os pesadelos, tudo dando errado. O que está acontecendo? Meu Deus, o Senhor não me escuta. Ele diz lá em Provérbios: se você não me escutar, eu não te escuto. Forte isso, né, irmãos? Então você pensa que Deus tem uma segunda palavra, um segundo evangelho, tipo assim: ah, você não quer isso aqui não? Então vamos mudar aqui, vem cá, vamos fazer. Não, irmão, Deus, ele só tem uma palavra. E se você não entra nela, a porta fica aberta te esperando entrar, certo, meus queridos? E a decisão de quem que é? Deus toma a decisão por mim e por você? Não. Ele diz em Deuteronômio assim, ó: eu coloco dentro de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe tu. Sabe o que acontece quando nós não escolhemos, irmãos? O tempo passa. O tempo passa. O tempo passa. A Bíblia diz em Apocalipse que os primeiros que vão para o inferno, lá em Apocalipse, os primeiros, são os tímidos. Apocalipse fala que irão para o inferno, os primeiros que vão para o inferno são os tímidos. Sabe o que é tímido, irmão? É aquele que na hora que Deus chama para tomar uma decisão, a pessoa não toma. É aquele que é simpatizante do evangelho. Ah, muito bonita a palavra e tal, né? Mas o que acontece, queridos? Não toma uma posição. É morno. Nem larga de Jesus de vez e nem se converte. Fica em cima do muro, sabe? Ele ama Jesus e ama o mundanismo. É ou não é, queridos? Então o primeiro da lista que vai para o inferno são os que tímidos. Vamos ali para a gente orar junto? Gálatas capítulo 5. Coisas que eu e você precisamos todos os dias de uma faxina espiritual. Se tiver resíduos em mim e em você, essas coisas precisam ser confessadas para a semente germinar. Você quer que a semente germine? Você quer que todas as promessas de Deus aconteçam na sua vida? Você tem que estar limpo e cheio. Ó, limpo do pecado e cheio de fé. Se você estiver limpo e cheio, tudo o que você pedir acontecerá. Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, tudo o que você pedir acontecerá. João 15:7. Que coisa que eu e você precisamos estar nos limpando todos os dias. Irmão, você acha que tem que tomar banho todo dia para se limpar? Ou você já tomou sábado passado, já está limpo? Não, irmão, a gente suja novamente, já não é? Assim espiritualmente também, a gente tem que estar sempre se limpando. Gálatas 5:19. Os que seguem os desejos da carne, né, da natureza humana, não é a nossa nova natureza, mas é a carne. Os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual. Jovem, você que está me ouvindo aqui pela internet, não dá para servir Jesus e ficar tocando no corpo da sua namorada, fazendo sexo fora do casamento, vendo pornografia na internet, vivendo uma vida suja, se masturbando e dizendo: não, mas Deus compreende, minha carne é fraca, a mocidade é assim, são meus hormônios. Não. Se você não se limpar disto, Jesus vem, você fica e tudo está contaminado. A Bíblia está mostrando claramente. Essas são coisas que você tem que chamar de pecado, lutar. E não é só pedir perdão, irmão. Porque pedir perdão não é o suficiente. É pedir perdão com a intenção de abandonar. Não é me perdoa. Irmão, pedir perdão não é arrependimento. Pedir perdão é não. A Bíblia diz em Provérbios, Michele, Provérbios 2, em Romanos capítulo 2, que aqueles que pedem perdão e não se arrependem, só pedem: me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Estão debaixo da ira de Deus, que está acumulando a ira de Deus. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Mas se você pede perdão com a intenção de que Deus arranque aquilo da sua vida, para você parar com aquilo e ter nojo daquilo, Deus te perdoa. Mas se você pede perdão não com a intenção de abandonar, a ira de Deus é sobre você. E se ele vier, você vai para o inferno.
Não é pedir perdão, é se arrepender, é confessar o pecado, diz Provérbios, aquele que confessa com a intenção de abandonar. Provérbios 28:13. Então tem gente que brinca com Deus. Me perdoa, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. E continua. Ai, Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Mas não quer largar aquilo. Não quer largar aquilo. Não está arrependido. Isto não vale nada. Isso é engano, é auto-engano. Eu tenho que ver pecado como algo que tem que sair da minha vida hoje. Amém, amados? Amém. Aqui diz. Aqui está escrito aqui, tá? Ó, imoralidade sexual, impureza, sensualidade. Aí vem idolatria. Larga essas coisas do mundo, irmão. Larga os ídolos do rock, os ídolos das músicas do mundo, ídolos do futebol, ídolos da carne, ídolos da televisão, das novelas. Larga isto, idolatria. Ah, pastor, eu gosto disso. Você gosta mais disso ou de Jesus? Porque se você gostar mais disso e não largar isso, você vai para o inferno. Nós temos que gostar mais de Jesus, né, irmão? Não dá para gostar de nada mais do que Jesus. Pastor, eu gosto de Jesus, mas não largo o meu Corinthians. Então você vai ter que escolher. Porque com o Corinthians e com Jesus você não sobe. Um dos dois. Ou você larga o Corinthians, irmão, ou você vai para o inferno. Ah, pastor, você é muito salgado. Eu estou mostrando aqui. Ó, se eu estou falando alguma coisa errada, que Deus me puna. Mas Deus não tem me punido, porque Ele falou comigo que isso é a palavra dele. Que tem que se arrepender. Sou eu e você, não é a palavra que tem que mudar. Tem um monte de gente, tem pastor que é fissurado por competições. É jiu-jitsu, é judô, é chute na cara, é voadora na cara. Irmão, futebol é perigoso, é violento, quebra a perna, está arriscando a tua vida. O tempo do Espírito Santo não é para mim competir. Eu sei que eu estou arriscando minha vida, porque uma hora eu posso quebrar a perna, eu posso me ferir, eu posso machucar, eu posso me sangrar, eu posso cair. Deus não quer que você pegue o tempo do Espírito Santo e arrisque ele num jogo. Deus não quer. Porque esse corpo não pertence a mim, pertence a Ele, é ou não é? Pastor, deu meu coração para Jesus. Não dá o teu coração, não. Dá teu espírito, tua alma e teu corpo. 1 Tessalonicenses 5:24. Tem gente que dá o coração para Jesus, irmão, e o corpo para o Satanás. Não, o teu corpo é para Jesus. Tem que dar tudo para Jesus. Porque se só der o coração e não é açougueiro, chega lá no céu, irmão, Jesus corta o coração assim, ploc, põe para o céu e pega o corpo, joga lá no inferno. Ué! Ou se nós somos tudo do Senhor ou não. Você gostaria de um marido assim: querida, meu coração é teu, mas o meu corpo é das quengas lá, né? Ou é ou não é? É ou não é, irmão? Ou nós somos do Senhor ou não somos? Se nós somos, nós somos. Agora, se o que eu estou falando é loucura, irmão, eu digo uma coisa para os irmãos que estão ouvindo na internet, que os irmãos aqui já me conhecem, né? Se o que eu estou falando é loucura, você está certo. Eu sou falso profeta, eu vou para o inferno, tá? Orem por mim, tá, irmãos? Se o que eu estou falando é mentira, e todos esses pastores que falam que não dá nada, que tem nada a ver tão certo, eu estou indo para o inferno, eu sou falso profeta, ó. Vocês estão ouvindo um falso profeta que é para o inferno. Agora, se eu tiver certo, e se Deus está na minha vida, na minha boca, e se é o Espírito Santo que está falando, todos que dizem o contrário vão para o inferno. Aí está feito. Não tem dois Espíritos Santos. Ou eles estão certos e eu sou louco, fanático e vou para o inferno, porque sou falso profeta. A Bíblia, se alguém acrescentar algo, não disse, Japa, que se alguém acrescentar algo vai para o inferno? Se eu estou acrescentando algo que não dá nada, que tem, pode fazer, não tem problema. Se eu estou falando que dá algo e não dá, eu sou falso profeta, eu vou para o inferno. Se isso que eu estou falando é mentira, Michele, os mentirosos vão para o inferno. Mas o que eu estou falando é verdade, e se eu estou na unção e direção do Espírito Santo, todos que falam o contrário disso são profetas de Acabe, são falsos profetas, são enganadores, são espírito do erro, estão enganando multidões, e essas multidões que estão ouvindo esses profetas vão para o inferno. Ou eu sou louco, fujam de mim, não me escute mais, pastor, não me mande mais áudio, porque você está louco, você está falando coisa que não é. Ou eu estou na unção e direção do Espírito Santo. Então escutem, porque Deus está falando na minha boca, e isso nós vamos dar conta, eu e você. E se é Deus que está falando, ó, rosto no pó, e vamos nos arrepender. Porque Ele pode voltar hoje. Forte, né, pastor Daniel? Mas a gente está aqui para falar a verdade. Não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para agradar Deus que me chamou, que me tirou de uma UTI, de um hospital ali, num coma do hospital, que me tirou da mão do Satanás, que me tirou do inferno, que me deu visões, revelações, que me levou até o céu do inferno e me mostrou coisas que eu nunca falei para ninguém.
Eu sei o que eu estou falando, irmão. Eu tenho 30 anos de madrugada meditando diante do Senhor para vir aqui e falar para você o que não é. Se for para ficar mentindo para você, irmão, vou buscar outra profissão, vou vender mimosa, mexerica no semáforo. Mas se eu estou aqui, irmão, é para falar a verdade. Se Deus me ungiu, irmão, é para falar a verdade. Porque eu quero ser amigo de Deus e agradar a Deus. E tudo que sair da minha boca, irmão, é para agradar a Deus e falar a verdade. Portanto, leve muito a sério o que eu disser. Porque o que eu disser, eu mostro o versículo para os irmãos. Veja aqui. Ah, pastor, eu quero ser cristão, eu não quero largar isso não. Então escute outro profeta. Escuta um profeta morno, porque eu vou falar a verdade para você. Olha lá. Idolatria, feitiçaria, inimizade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva. Ah, eu quero Jesus, mas não vou deixar de ser nervosinho não. Eu sou briguento, eu sou respondão, eu dou soco na cara, eu dou chute mesmo, porque eu sou brabo, porque eu sou zangado, porque eu sou nervosinho. Ou você se arrepende disso, ou você larga isso, ou você vai para o inferno. É o que diz a Bíblia, é ou não é, irmãos? Não se engane, ou você se arrepende. Pastor, ore por mim, isso tem que sair da minha vida. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu não posso ser assim. O Jesus disse que ele é manso e humilde de coração. Essas coisas têm que sair. Se você lutar contra o pecado, se você chorar, se você se humilhar, se você jejuar, se você meditar na palavra de Deus, Deus vai tirar isso de você e você vai para o céu. Mas você, não, pastor, nada a ver, isso não dá nada não. Deus é amor, no final eu vou para o céu. E irmão, naquele dia vai ser uma grande surpresa o Senhor dizer, não te conheço, aparta de mim, você que tem iniquidade. E ele vai mostrar essa pregação e vai dizer assim, você pensou que era o Carlinhos, né? Você até ficou bravo com ele na hora. Esse pastor é salgado, é meio fanático, ele pega pesado, né? Você pensou que era o Carlinhos, mas era eu, era a minha palavra. Porque, irmão, eu te digo uma coisa, eu sempre digo isso para os irmãos. Se um dia você pensar que quem está falando aqui é o Carlinhos, você não devia ter saído da sua casa. Por que você sairia da tua casa e vir aqui para ouvir a carne? Mas se você crê que Deus fala nesse púlpito, tome essas palavras como palavra de Deus. Como quem está falando aqui é Deus através de mim. Porque se for o homem, o que você está fazendo aqui? Você está louco de vir aqui escutar a opinião do pastor Carlinhos, a ideia do pastor Carlinhos? Não, irmão, nós estamos aqui ouvindo a mente de Deus, que é a palavra de Deus, né? Não se ofenda com a palavra de Deus. Jesus chama de bem-aventurado aquele que não se ofende com a sua palavra. E essa palavra ofende quase todo mundo, irmão. Quase todo mundo. Sabe o que acontece com essas pessoas, irmão? Elas começam a arrumar desculpa e não vem mais. Elas começam a arrumar desculpa, irmão. Elas ficam tão furiosas que aí elas dizem, eu não vou mais. Sabe por que elas não vão mais? Porque elas não querem lá, não quero ouvir lá. Porque elas não querem largar o pecado. Então elas não querem largar o pecado. Aí elas vão procurar professores que digam o seguinte, irmão, que nada, o pastor Carlinhos está errado, pode sim. Você pode ser gospel e fazer isso sim, eu sou pastor e faço, não dá nada. Aí ele fala, esse pastor é bom, esse é legal, esse é um falso profeta chifrudo. Olha só. Gálatas 5, né, para finalizar. Dissensões e divisões. Aqui está falando de competições, divisões, grupos, um contra os outros. Aqui está falando que esse tipo de gente não vai entrar nos céus. Aqui está falando que se eu juntar 4 aqui, ó, nós 4 aqui, contra vocês 4 ali, vamos ver quem é melhor? Quando nós fizermos isso aqui, nós não entraremos no céu. Porque Deus não nos unge para lutar contra você. Deus nos unge para lavar os seus pés, com o dom que Deus nos dá, te abençoar, ser canal de bênção, cooperar com você. Deus nunca unge ninguém para competir com ninguém. Quem compete com o outro não é o Espírito de Deus, é o Espírito do diabo. Isso é o Espírito de Satanás. E quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus. Vamos se colocar em pé, amados? Essa palavra é boa porque ela é de Deus, não é minha.